Então, bom dia a todos vocês, muito bom tê-los, Giovana, Clara, aniversariante, Suiane, Pablo Rafael, Gabriel, Letícia Lima, chegou caladinha também, Emily Santos Dias nunca fala nada, só observa, deve estar lá para a banda da Coreia do Sul, com BTS, Cecília, Estela e Abdias. Quem for chegando depois vai ingressando. Nossa primeira aula de História já na 12ª semana de estudo à distância, portanto, exatos 3 meses que estamos nessa modalidade, nos encaminhando para o fim, porque agora, em agosto, deveremos voltar presencialmente. Fazer aí a correção da página, já esqueci, 20 do livro de atividades que foi passada para casa semana passada. Sobre o papel das mulheres, nós temos um texto na página 19 e outro na página 20. Então, da página 20 diz assim: as mulheres foram prejudicadas no pós-guerra, pois, após o final da guerra, começaram propagandas em prol da tradicional mulher americana, entre aspas, porque esse não é um conceito aceito. A dona de casa que deveria cuidar da casa e da prole da família. Um exemplo desse conservadorismo foi que entre junho até o Natal, dezembro, 4 milhões deixaram seus empregos. Então, ali quando a guerra termina em junho. Mesmo assim, algumas permaneceram e em 1947 havia 8 milhões de mulheres no mercado de trabalho, representando 28% da força de trabalho nas empresas norte-americanas, isso nos Estados Unidos, né? País que, como a gente vai ver no conteúdo, não teve o seu território bombardeado durante a Segunda Guerra, o que o deixou livre para as fábricas continuarem funcionando, ao contrário dos países envolvidos em guerra, que suas cidades eram bombardeadas. De acordo com a análise da imagem, que nós temos na página 19, e a leitura dos textos, tanto da página 19 quanto esse da página 20. Assinale verdadeiro ou falso. Primeiro, o parênteses diz que propagandas como as da imagem da página 19 resultaram em maior representatividade das mulheres no mercado de trabalho. Totalmente verdadeira, né? O cartaz da página 19, a tradução está lá fácil para a gente entender, nós podemos fazer isto. E ele deixa bem claro, 400 mil mulheres e no auge da guerra esse número havia dobrado aí. Então incentiva sim e resultou numa maior representatividade, já que alguns homens também estavam envolvidos na guerra, né? Boa parte deles. Segundo parênteses, durante a Segunda Guerra Mundial a participação feminina ficou restrita aos trabalhos domésticos. Totalmente fácil, não tem nem falso, não tem nem o que comentar, né? O incentivo ao trabalho industrial feminino na Segunda Guerra Mundial foi um dos fatores responsáveis por romper com a visão tradicional da mulher americana. Certo, tá verdadeiro. Tá bom, O mulher, tá trabalho bom. fez romper aquela visão tradicional da mulher que só cuidava da casa. A mulher poderia também ir ao mercado de trabalho. Quarto parêntese, as propagandas relacionadas ao trabalho feminino foram divergentes no período da guerra e no pós-guerra. Divergente, ou seja, no período da guerra, a propaganda foi de um jeito, no pós-guerra foi de outro jeito. Totalmente verdadeiro, né? No cartaz nós tínhamos o incentivo. No pós-guerra, diz aí o texto acima, queriam fazer com que a mulher voltasse àquele papel tradicional. Quinto parênteses, por mais que a propaganda apresentasse uma mulher branca, as mulheres negras representavam uma grande parcela do trabalho industrial. Também é verdadeiro. O texto 1 mostra que 400 mil mulheres negras. Isto mesmo, é verdadeiro. Ficando assim a correção do terceiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Só o segundo parênteses que é falso. Confira aí no seu livro de atividades, página 20. Quarta questão. Os generais alemães previam que não conseguiriam travar uma guerra longa. Muito interessante esse texto aí, sobre o que se passava na cabeça do exército alemão durante a guerra. Embora rico em carvão, o país não contava com poços de petróleo. Sem colônias, não, é um país que surge tarde, em 1870, ou é 50, agora eu confundo a data com a Itália, mas surge ali na segunda metade do século XIX. Então não dava para dominar colônias como a gente estudou já no imperialismo. Então, ele não tinha colônias, não poderia produzir durante a guerra, as fábricas pararam, o território
da Alemanha bombardeado, borracha, estanho e outras mercadorias que vinham principalmente das regiões dos trópicos. Ficava difícil acesso a essas matérias-primas, borracha, estanho e tudo mais. O país estava pouco preparado para uma guerra prolongada, isso em termos de recursos, mas de armas não, a gente já viu que não, né? Era uma potência militar. Uma vez que ficaria rapidamente sem munição e petróleo, sendo então forçada a negociar a paz em termos desfavoráveis. Ou seja, a situação eles percebiam que não iria, mesmo entrando em guerra, não iria dar para levar por muito tempo. Em algum momento, iria ter que assinar uma rendição ali em termos desfavoráveis, mais humilhante ainda para os alemães. Essa situação precária era o desejo dos vitoriosos aliados, as tropas aliadas, na Inglaterra, França e depois a Rússia, quando impuseram o rigoroso Tratado de Paz na Alemanha em 1919. Veja aí que ele faz a comparação com aquilo que a gente já disse na aula anterior. Praticamente, com exceção da Itália, praticamente os mesmos países vitoriosos da Primeira Guerra são da Segunda. Tal tratado, no entanto, teve o efeito contrário. O Tratado de Versalhes, lá de 1919, que impôs aquelas punições à Alemanha, teve o efeito contrário. Em vez de deixar a Alemanha quieta, aumentou o desejo de vingança, né? Convencendo o país de que, ao planejar a próxima guerra, deveria obter vitórias rápidas e decisivas durante a primeira fase, para que pudesse apoderar-se de suprimentos vitais dos países inimigos ali, já que no seu solo não teria muitas condições de matéria-prima. Disso explica, eu coloquei aqui a observação, tá na tela e talvez não esteja muito legível, mas essa falta de recurso e, como diz ali na sem munição, petróleo sendo forçado a negociar paz, essa falta de recurso de matéria-prima explica duas coisas: os campos de trabalho, que os judeus eram pegados e levados lá para ficarem presos lá trabalhando, e quando não podiam mais, eram exterminados. E explica também que a Alemanha só vai ter vitória nos 2 primeiros anos da guerra, até o ano de 41. A guerra histórica de 39 até 41 é marcado por vitória dos alemães. Depois de 41, os 3 ou 4 anos restantes, termina em 45 a guerra, vai ser marcado por derrotas. Letra A. Por que a Alemanha não poderia realizar uma guerra longa após o Tratado de Paz? Já dissemos, porque os recursos minerais ou as matérias-primas eram escassas ou poucas. Talvez você tenha dito a mesma coisa com outras palavras. Não precisa chegar a esse denominador comum. Letra B. Qual a solução encontrada pela Alemanha para contornar as limitações de recursos? Veja que ele já retoma a resposta dada na letra A. Qual a solução encontrada? Temos aqui na penúltima linha. Vitórias rápidas, decisivas durante a primeira fase. Então, a solução encontrada foi tentar conseguir vitórias rápidas nas primeiras fases da guerra. Repito novamente, você repetia novamente, né? Você pode ter dito a mesma resposta, chegada a essa conclusão com outras palavras, tá? Alguma pergunta? Podemos dar continuidade ao livro didático? Faça um sinal aí. Então, voltamos à página 36. Antes de nós retomarmos o conteúdo, eu queria mostrar aqui na tela para vocês essa imagem. Era para estar aqui. Deixa eu fechar e projetar de novo. Pronto, essa imagem que aparece para vocês aí. Chegaram a ver essa imagem, essa reportagem da semana, ontem retomou no Sim, Fantástico. Comenta aí, Rafael. foi que esse senhorzinho aí, que ele Tem tem, anos, parece que ele era militar, na Segunda como Guerra. ele ajudou a arrecadar fundos contra o coronavírus, ele se tornou Sir, e o nome dele que eu esqueci agora. E ele foi você disse bem, além da campanha, ele também foi um militar na Segunda Guerra Mundial, né? 100 anos de idade. E aí recebeu essa homenagem tanto pela participação na guerra como por essa campanha
de arrecadação, que ultrapassou em muito aquilo que era esperado. Valeu. Só para fazer um contexto aí da atualidade, né, o assunto que nós estamos vendo não é tão coisa assim do passado, é muito debatido ainda hoje, o nazismo e a Segunda Guerra. Feita esta introdução, nós voltamos aí à página 36. Outra coisa também que eu preparei aqui para vocês é isso que Giovana comentava na aula passada, sobre os intelectuais, filósofos e cientistas que foram perseguidos pelo regime nazista. Aí na tela vocês veem alguns um pouco desconhecidos na segunda linha, abaixo. A maioria, ou todos eles são filósofos, Edmund Husserl, Wittgenstein, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Horkheim. São nomes que com certeza um dia na faculdade vocês ouvirão muito falar, mesmo que não curse especificamente filosofia, mas na área do direito, de medicina, das ciências humanas, esses nomes aí são tratados. Os da primeira linha são mais conhecidos, a filósofa Hannah Arendt, o psicanalista e filósofo Sigmund Freud, lá da música do Zé Ramalho, né? Freud explica, o pai da teoria da ciência psicanalítica, o pai da psicanálise, e o mais famoso deles talvez aí o Albert Einstein. Todos esses, tanto da primeira quanto da segunda linha, intelectuais, pessoas inteligentes da Alemanha, judeus e perseguidos expulsos da Alemanha durante o regime nazista. E aí nós temos essa famosa frase desse pensador, Heinrich Heine, que a gente já viu quando estudamos a biografia de Hitler, a gente viu que ele disse essa frase, quando no dia 1º de abril do ano em que Hitler assume o poder na Alemanha, em 1933, já como ditador, já depois de ter passado pelo cargo de primeiro-ministro, de chanceler, ele faz aquela famosa cena da menina que roubava livros, a queima dos livros ali, e aí esse pensador diz essa famosa frase, onde livros foram queimados não demorará até que seres humanos também o sejam. Alguns já percebendo o que vinham, já prevendo, pegaram o beco, como se diz o ditado popular, outros foram perseguidos e expulsos. E aí feitas essas introduções, nós voltamos aí à página 36 para dar continuidade ao assunto. Só relembrando aquilo que a gente já viu, Hitler começa a fazer a sua política expansionista, rompendo com as imposições do Tratado de Versalhes. Inglaterra e França se pronuncia, ele falsamente promete que não vai mais adentrar nenhum território, toma os Sudetos, outras regiões mais, que o mapa da página 33 nos mostra. Quando, mesmo prometendo, ele continua tomando territórios, França e Inglaterra prometem apoio à Polônia em caso de invasão. Ele cria o pretexto lá de disfarçar soldados alemães, como a gente viu na aula passada, com farda militar dos poloneses, para dizer e atacar a própria rádio dos alemães, para dizer que foram os poloneses que começaram a briga, que começaram a rixa, que começaram a encrenca, ter uma desculpa, um pretexto de invadir a Polônia. O cara era sacana, né? As 3 fases da guerra, se a primeira guerra foi marcada apenas por 2 fases, a fase de trincheiras, que foi mais demorada, e a fase de movimento, a segunda guerra nós tivemos 3 fases. Como já comentamos, a primeira fase marcada pela vitória dos países do eixo, pela vitória da Alemanha, vitórias da Itália, vitórias do Japão. A segunda fase, um equilíbrio de forças. Então, a disputa acirrada ali, ao mesmo tempo que os países do eixo ganhavam vitórias, também as tropas aliadas ganharam vitória também a partir da segunda fase. Por quê? Porque Rússia sai quando Hitler desfaz o acordo, desfaz aquele noivado assinado pelo tratado Ribbentrop-Molotov, que prometia não invasão ao território russo, ele descumpre esse acordo, então a Rússia passa para o lado dos aliados e ingressa também ao lado dos aliados dos Estados Unidos, quando tem a sua base naval atacada pelos japoneses, que a gente vai ver também daqui a pouco. E aí essa segunda fase marcada pelo equilíbrio. Tanto os países têm vitória, quanto os países aliados passam a ter vitórias também, já que recebem o reforço dos Estados Unidos e da Rússia. E, por fim, a terceira fase, os 2 últimos anos, marcada
essa terceira fase pela derrota dos países do eixo, né? Alguém poderia ler esse primeiro parágrafo ao lado da imagem? Em pouco tempo. Vai. Em pouco tempo, a Alemanha dominou não somente a Polônia, mas também a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda, graças à sua ofensiva denominada Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, em 1941, com a utilização da força aérea, dos blindados e da infantaria. Os alemães ocuparam Paris, obrigando os franceses a um armistício. Isso, conforme você está com o livro aberto aí, você percebe aí os países vizinhos, a Alemanha, nos mapas que a gente vai projetar daqui a pouco, na página 37. Essa era a estratégia, invadir rapidamente os países vizinhos, se apoderando dos seus recursos. No caso da França, ele ainda vai ser bonzinho no primeiro momento, dividir o país em dois, deixando o sul com a área chamada, entre aspas, livre, mas controlando toda a França, né? O objetivo sempre nessas invasões era alcançar a capital, porque a capital é o coração daquele determinado local, né? Conforme ele ostenta aí, e se você colocar lá no Google, você vai ver outras imagens, ele passeando pelas ruas de Paris e tirando a foto aí com esse cartão postal, a famosa Torre Eiffel, né? Símbolo aí de Paris, capital mais visitada da Europa. A Inglaterra resistia como única potência, tanto porque a sua localização geográfica como uma ilha não permitia, não possibilitava uma invasão por terra. Então a única maneira era atingir através de bombardeios aéreos, como mostra aí a imagem, né? Ela foi bombardeada, teve sua capital Londres também, as pessoas se escondiam em túneis de metrô. A trágica cena, o trágico cenário da guerra, crianças diante dos destroços, tendo a sorte ainda de escaparem com vida, né? Lá na capital Londres, nos diz a legenda ao lado. Observe agora atentamente esses mapas aí da página 37. O livro ele cria uma certa confusão na cabeça da gente porque ele colocou os mapas em ordem inversa. Então, o mapa de cima ele é posterior ao mapa de baixo. Primeiro a gente teria que entender o mapa de baixo, que é o ano de 41, para entender depois o mapa de cima, que é do ano de 42, um ano após. Então, no mapa de baixo mostra o território alemão, de domínio alemão. A gente já conversou sobre esse chamado espaço vital. O território já dominado aí 2 anos após o estouro da Segunda Guerra, no ano de 41. E você percebe pelo segundo mapa como esse território aumentou, né? Território de domínio de influência nazista. Não só aumentou, como você percebe uma diferença significativa do primeiro para o segundo mapa, que é a invasão do território da União Soviética, ou seja, da Rússia. Ou seja, no segundo mapa eles já tinham rompido o acordo, o noivado, a lua de mel com Stalin, né? Prometendo não invadir, terminou rompendo e invadindo aí sim o território da Rússia, fazendo com que, como Giovana já disse, a Rússia passasse para o lado dos aliados. Outra coisa interessante, gente, a gente observar é que a Rússia, de certa maneira, ela se manteve neutra, ela não atacou. No primeiro momento, quando ela faz aquele acordo com Hitler, ela se mantém neutra, ela não, o acordo foi dela não interferir, permitirem que os alemães invadissem a Polônia. Segunda cláusula do acordo, recebi em troca disso uma parte do território polonês, como você vê no mapa de baixo. E também uma terceira cláusula seria que ela ficaria omissa, ela não atacaria a Inglaterra, a França, os países aliados. Mas quando Hitler rompe um acordo e invade o território russo, eles se passam e firmam um acordo aí com a Inglaterra contra os alemães. Outra coisa que chama a atenção no segundo mapa, ou de baixo, é que você vê a partezinha amarela à sua direita, a recompensa dada à Rússia. Ela se apropriou também ali do território leste da Polônia. E isso levou a muitos questionamentos. Por que os ingleses, a Inglaterra com a França, se pronunciou somente a favor da Polônia contra a invasão alemã? Por que ela não defendeu os poloneses da invasão russa? São as interrogações da guerra, né? Outra coisa, outra grande interrogação.
terminada a guerra, a Polônia continuou sob o domínio da União Soviética, sob o domínio comunista da Rússia. Por que os ingleses não brigaram com os russos para deixar a Polônia livre? Porque eles estavam cansados, não queriam um segundo inimigo além da Alemanha, e entre escolher ser inimigo de dois, os dois que estavam ali oprimindo os poloneses, alemães e russos, era preferível ter um só inimigo e contar com a ajuda do outro inimigo, porque tem um velho ditado de guerra que diz: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se temos Ô, um professor, inimigo comum, sim, mas a Rússia e a Inglaterra não era aliada? era. Mas aí Então, a contradição, Giovanni, é o seguinte, que Inglaterra e França, a gente viu, né, prometeu ajuda aos poloneses somente contra a invasão da Alemanha. Por que eles não defenderam os poloneses contra a invasão da Rússia? Só porque a Rússia era amiga? E é, chegou a se cogitar essa possibilidade. Inclusive, o livro não trata disso, mas existem documentos que depois do final da guerra vieram à tona, em que o governo inglês, o primeiro-ministro inglês, que a gente vai ouvir falar dele daqui a pouco, não é mais aquele que nós temos na página 34, o Chamberlain, já vai ser agora o famoso, você tem ele aí na página 44 do seu livro didático, o famoso Churchill, Winston Churchill. Tem documentos depois do final da Segunda Guerra vazados de que ele disse ao governante polonês: olha, é melhor vocês aceitarem o domínio dos russos para evitar brigas posteriores. E assim foi, a Polônia permaneceu sob o domínio dos russos até o ano de 1991, quando a União Soviética chegou ao fim. Eram os questionamentos que se faziam na guerra. Por que os ingleses só defenderam a Polônia da invasão alemã e não contra a invasão da Rússia? Até porque, como você disse e lembrou, a Rússia só se tornou aliada dos ingleses quando Hitler rompeu o acordo, né? Então, no primeiro momento, por que os ingleses não lutaram contra os russos, assim como lutaram contra os alemães em defesa da Polônia? Deixaram que a Polônia fosse dominada pelos russos, só expulsaram os alemães. Os questionamentos que se faziam à época. E que não se tem uma resposta, se presume apenas que os ingleses queriam evitar ter dois inimigos comuns. Foi preferível juntar forças com o inimigo russo, sem contar também que se tratava de uma potência capitalista, no caso a Inglaterra, unindo força com a potência rival comunista. São os porque cenários, sim, diga. se a Inglaterra e a França defendessem a Polônia, aí a Rússia iria de vez se juntar com a Alemanha e com a Itália. É, o que essa união houve no início, embora, como a gente já disse, em omissão. A Rússia não atacou diretamente ingleses e franceses, se manteve omissa ali, deixou Hitler trabalhar, invadir, em recompensa, recebeu parte do território da Polônia. Mas uma vez que Hitler traiu, era preferível se juntar aos inimigos de Hitler, cumprindo o velho ditado de guerra: o inimigo do meu inimigo é também o meu amigo. Mais algum comentário? Podemos passar à página 38. A página 38 vai trazer aquela informação que Pablo Rafael já mencionava para a gente, né? Aquilo que auxiliou o que foi tática de guerra para os russos conseguirem barrar o avanço alemão. Primeira coisa, o inverno russo, que os soldados alemães não estavam preparados para enfrentar um frio de 40 graus negativos, e também, vai dizer, acho que a gente não precisa ler, mas aí da segunda metade desse primeiro parágrafo, aquilo que a gente já comentava. À medida que os alemães iam invadindo o território russo, os russos iam fugindo de suas casas, de suas propriedades, de suas habitações, de suas localidades, seus sítios, suas cidades, suas vilas, iam derrubando os tetos das casas para que eles não encontrassem abrigo, destruindo lareiras para que eles não acendessem fogo, sujando os rios para que não encontrasse água para beber, enfim, destruindo toda reserva que poderia servir de abrigo e de sustento para as tropas invasoras alemãs. Que foi a mesma tática de guerra, como o Pablo também lembrava na aula passada, usada para derrotar Napoleão. O ano de 41, já comentamos, é o ano em que
a guerra tem aquele reverse, né? Se o primeiro momento foi marcado por vitórias, vai ter um equilíbrio de forças aí a partir do ano 41. Então, os primeiros momentos, o auge de vitórias para italianos, alemães e japoneses. A partir do ano 41, essa curva de contaminação ela vai se equilibrar e a partir de 41 ela só vai declinar cada vez mais, marcada por derrotas para os países do eixo. Os russos, sabemos, já comentamos exaustivamente, cansativamente aí aos ouvidos de vocês, entram ao lado dos aliados porque são traídos no acordo com Hitler. Os Estados Unidos vão entrar porque tem a sua base lá de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, atacada pelos japoneses, como a gente pode ver nesse mapa aqui. Ó. Olhem aí na tela de vocês. Esse mapa é muito interessante porque ele mostra os domínios imperiais estadunidenses. Né? Você vê que tem os Estados Unidos, aí na América do Norte, que está à nossa direita, né? O mapa aí também está projetado de maneira reversa, contrária, porque geralmente a gente costuma ver a Ásia e a África do nosso lado direito. Aqui elas estão do lado esquerdo. O território do Alasca, que os Estados Unidos ganham de uma negociação ali dos russos, no ano de 1867, e outros territórios mais dominados pelos ingleses, ou melhor dizendo, pelos norte-americanos, né, estadunidenses, com a data em que esses domínios foram firmados. E aí você percebe no centro do mapa, no Oceano Pacífico, as várias ilhas que eram de domínio dos Estados Unidos. A ilha do Havaí, que é até hoje, né, onde aconteceu, é nessa ilha do Havaí que ficava essa base naval de Pearl Harbor. E outra ilha importante que foi motivo de combate, também cenário de combate, que é a ilha de Midway. E à sua esquerda você tem em vermelho aí a localização do Japão. Então o mapa ajuda a gente a entender que essas ilhas, ficando no meio ali da disputa entre Japão e Estados Unidos, é claro que essas ilhas aí vão ser motivo de confronto e de disputa entre Japão e Estados Unidos. Para a gente entender um pouquinho por que esses países brigavam, eram por esses territórios, por essas ilhas do Oceano Pacífico, que ficava ali no meio caminho entre as duas potências, entre os Estados Unidos e o Japão. A gente tem dificuldade de imaginar isso por conta que a gente já tem uma projeção mental do mapa do mundo. Mas quando a gente olha, tendo essa perspectiva do Oceano Pacífico, a gente vê que era disputa dessas duas potências. E aí, em revide, porque os japoneses atacam a base naval dos Estados Unidos, eles também atacam os japoneses na chamada Batalha de Midway, que é aquela outra ilha que a gente mostrou para vocês. Como nós chegamos nos 10 últimos minutos, eu vou ler aqui para vocês esse último parágrafo, que tem acima do Interpretando Documentos, que diz aquilo que a gente já sabe. Se até então o eixo tinha conseguido as maiores vitórias, o eixo Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão, essa situação se inverteu após 41, porque os aliados, agora com os Estados Unidos e a União Soviética, iniciaram uma campanha contra os nazistas em 3 frentes de combate. Ou seja, se a gente olhar novamente o mapa da página 37, a gente vai perceber isso, né? Agora, a partir do ano 41, com o ingresso dos Estados Unidos e da Rússia, a Alemanha estava acuada por 3 lados. Ao seu leste, pelos russos, ao seu oeste, pela França e os ingleses, e pelo sul, Estados Unidos. Aqueles soldados brasileiros que a gente já viu, né, em aulas passadas, da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que são enviados para a Segunda Guerra, eles desembarcam na Itália e vão atacar a Alemanha pelo sul. Então, a Alemanha estava agora, a partir do ano de 41, tendo que dividir tropas em 3 frentes de combate, em 3 lados. Isso enfraqueceu ela, porque teve que dividir os seus exércitos para combater em 3 frentes de combate ao mesmo tempo. Vocês teriam alguma pergunta sobre essa nossa conversa de hoje? Não. Então, para casa vai ficar as 3 questões da página 39 do didático. Questão 1, 2 e 3, muito fácil, vocês vão tirar de letra. Tá certo. Se surgir alguma dúvida, nunca surgem. Estamos à disposição no privado, esperamos lá no Classroom até
às 10 horas de amanhã dá tempo, mas não deixem para a última hora, né? Tem alguns que só mandam depois que a gente chega lá na sexta-feira, depois de meio-dia, só entregaram uma atividade das duas, aí lembra de mandar, embora não valha mais, né? Só vai ser Cantar parabéns para Clara. Vamos E lá. cantar- Ligue a câmera para a gente cantar o parabéns para Clara. Só vai ser a página 30.